Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Patrícia Sanguita, sou médica integrativa, médica infectologista, também sou terapeuta, professora de Kundalini Yoga, e aqui é o MSI, né, Medicina da Saúde Integral, um projeto para ajudar você a viver de medicina integrativa. Então, hoje o nosso tema é sobre ansiedade. Como nós podemos criar e desenvolver para o nosso paciente planos, né, e projetos de saúde em que ele possa olhar e viver com ansiedade sem necessariamente ser dependente dos medicamentos. Porque nós sabemos todas as questões envolvidas em relação tanto aos ansiolíticos, né, quanto aos antidepressivos que são usados no tratamento da ansiedade. Nós sabemos que sim, a gente tem hoje estudos que mostram que aqueles medicamentos que são tarja vermelha, que seriam os antidepressivos, que também são usados como ansiolíticos, eles não têm ainda, né, estudos suficientes mostrando qual é realmente o efeito deles a longo prazo. O que a gente pensa é que são seguros, mas não necessariamente sabemos de fato a longo prazo se existe uma segurança. E o que eu mais vejo são as pessoas buscando uma nova opção, uma nova caminhada dentro da ansiedade. Porque muitas vezes, mesmo com os medicamentos, aquela pessoa ainda não superou os sintomas mentais e emocionais básicos que a levam a se tornar ansiosa. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre como desenvolver dentro do método MSI, como eu desenvolvo as pessoas para que elas possam, de fato, ir aos poucos, ou retirando o medicamento, ou vivendo sem o medicamento e tratando a sua ansiedade de forma mais não medicamentosa. Afinal de contas, como eu gosto de falar, nesse momento da humanidade, estamos todos doentes de alguma forma. Estamos todos lidando com novas informações mentais, emocionais, espirituais, com novas informações em relação ao nosso corpo. E diante de altos níveis de estresse, nós dificilmente podemos ter aquele conceito total de saúde desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde. Um completo estado de bem-estar físico, mental, emocional, social, né? Então, a gente precisa realmente olhar para isso, assim como aquele lugar que a gente quer atingir, mas que, enquanto sociedade, enquanto pessoas, nós ainda temos uma caminhada a fazer. Então, como é possível viver com ansiedade e fazer disso um lugar mais leve, né? Uma vida mais leve, mesmo diante de sintomas tão exacerbados? A gente vai falar disso aqui, como que você, se você for um paciente que sofre com transtornos ansiosos, ou se você for uma terapeuta ou médico que conduz pacientes com transtornos ansiosos. Como é que a gente pode fazer isso? Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se você quiser saber tudinho, fique comigo. Bom, ainda hoje muitos autores ainda definem, eu tenho uma certa dificuldade de definir a separação mesmo, né, de quando é o medo, quando é a ansiedade e quando é o não tratado. Né? Dentro dos transtornos, dentro da psiquiatria, se fala que o nível de sofrimento do paciente define essa necessidade ou não de tratamento. Então, alguns parâmetros que nos norteiam por exemplo, esse medo e essa ansiedade, eles surgiram, estão relacionados a alguma situação específica que surgiu agora, por exemplo, a pandemia ou um luto, alguma situação específica que é uma perda de trabalho, né, uma questão financeira, alguma situação específica surgiu e aqueles sintomas apareceram, né? Isso aí é um dos caminhos que nos ajuda a nortear se é algo realmente que é novo, que é pontual, ou se existe um traço de ansiedade, né? O traço e o circunstancial são diferentes. A pessoa que tem o traço, ela está sempre ansiosa, ela está sempre com medo, ela está sempre assustada, né? Ela está sempre se preparando para o pior, com esses sintomas da ansiedade bem exacerbados, a irritabilidade, o sentimento de culpa, esse medo antecipatório, nessa ansiedade antecipatória, essa preocupação intensa, né? A dificuldade de relaxar, a dificuldade de diminuir, né? Por quê? Porque ela está sempre o tempo todo focada naquilo que vem no depois, né? Naquilo que vem no minuto depois, no mês depois, no dia depois, e não no momento presente. Então, isso aí são sintomas que são importantes para aquela pessoa, ela realmente sente que aquilo a afeta, e já é antigo, já é há muito tempo, ela sempre foi assim, e só exacerbou em momentos de dificuldades, ou não, aquela pessoa, ela tem um certo controle, porque um pouco de ansiedade todos nós temos, né, gente? Isso faz parte, é natural do ser humano. No entanto, ela já vem de uma certa tranquilidade,
dorme bem, se alimenta de forma tranquila, ela não tem grandes compulsões e ela simplesmente está passando por um momento em que percebe uma exacerbação daquele transtorno ansioso. Uma exacerbação, não, percebe um surgimento de sintomas com os quais ela não lidava antes, como a taquicardia, né, o excesso de sentimentos de autocobrança, de culpa. Tanto é que muitas pessoas começam realmente, algumas começam na infância, né, aquela pessoa que já tem a ansiedade, a gente percebe ali na infância, na primeira infância, na adolescência, quando tem que lidar com todas as pressões que vêm em termos de de escolha profissional, né, de mudanças hormonais, ou então algumas pessoas elas vêm bem por essas fases da vida difíceis, infância, passam bem, vivem bem a adolescência, e aí elas começam a ter sintomas, sabe quando? Quando elas entram no mercado de trabalho. Quando termina a faculdade, né, porque aí já vem toda aquela pressão da faculdade, e aí não, bom, tá tudo certo agora, eu vou para o mercado de trabalho, as coisas vão se resolver. E, na verdade, é onde os problemas começam. Por quê? Porque ela tem que lidar com muitas questões que são totalmente diferentes daquilo que foi informado para ela durante a formação, não é verdade? Eu vejo muitos meus pacientes, principalmente mulheres mesmo, que começaram a ter problema depois que saíram das suas casas, da casa do pai, da mãe, depois que se casaram, depois que saíram da faculdade ou que saíram da residência médica, no caso de médicas. Por quê? Porque aí a gente meio que foi protegido da vida adulta e de todo o estresse e todas as questões que vêm com a vida adulta, e a gente foi protegido por tempo demais, né? E aí, de repente, você cai no mundo e o mundo inteiro o mundo te entrega um monte de demandas para serem resolvidas. Então, eu vejo a ansiedade surgindo muito nesse momento. Não sei se é o caso de vocês, mas é o caso de muitas pessoas que eu atendo. E são pessoas que, por ter um nível, às vezes, sociocultural bom, elas não querem simplesmente se enveredarem pelo caminho de tomar medicamentos, né? Não que isso não seja uma questão importante. Sim, e a terapia é importante. O que realmente faz diferença são as outras abordagens não medicamentosas, porque o medicamento, ele faz diferença na remissão de sintomas, ele não vai, de fato, nas questões emocionais, ali envolvidas naquele adoecer pela ansiedade. Então, o medicamento é importante? Sim, mas é importante que a gente foque agora numa abordagem também não medicamentosa. Um outro ponto que é importante a gente... Então, o primeiro ponto, quando tratar medicamentoso ou não, é de acordo muito com esses sintomas. Aquela pessoa ela tem um traço ansioso, ou seja, ela está sempre ansiosa e naquele momento de grande estresse, por exemplo, um luto, um coronavírus, pode ser que ela fique muito pior. Então, talvez ela tenha realmente uma indicação medicamentosa pontual, porque se é uma pessoa que sempre vai ter esse traço de ansiedade, tratá-la de forma medicamentosa vai ser a vida toda, né? Então, isso tem que ser muito revisto e muito conversado, né? Muito claro que isso é abordado com o psiquiatra, mas geralmente é importante que essa pessoa tenha autonomia da sua saúde, porque a função do médico mesmo, do médico psiquiatra, é passar o medicamento, entendem? Por quê? Porque é isso que ele aprendeu a fazer. Ele sabe conduzir as doenças mentais, as doenças psicoemocionais muito bem, de forma medicamentosa, e é esse o trabalho dele, entendem? Então, a sua autonomia é do paciente. Sair desse lugar comum que a gente já conhece, do medicamento sendo usado o tempo todo e de forma disseminada, isso parte do paciente. Por quê? Porque ele tem que consertar muitas coisas. Ou então não, talvez seja até mais simples do que ele pensa, mas ele tem que consertar alguns comportamentos que vão fazer com que se diminua o quadro ansioso. Então, se a pessoa tem esse traço ansioso, ela precisa realmente olhar para isso e perceber se é possível naquele momento tomar o medicamento para aquele momento de estresse e depois voltar às práticas não medicamentosas, como a terapia, uma boa terapia, as práticas integrativas, as abordagens comportamentais, tudo isso precisa ser olhado. O segundo ponto é aquela pessoa que está ali, que ela tem uma natureza não tão ansiosa, no entanto, ela realmente passa por um momento difícil, e aí isso também tem que ser conversado. Se naquele momento difícil ela realmente precisa entrar com medicamento, ou se é possível uma abordagem não medicamentosa, como eu já tenho falado aqui, entende? O outro ponto que precisa ser visto é se esse transtorno ansioso, se esses sintomas ansiosos, eles não são derivados de alguma outra doença psiquiátrica, como a própria depressão, transtorno bipolar,
algumas psicoses, né, como a própria esquizofrenia. Então, tudo isso, e aí sim isso requer uma abordagem médica, uma avaliação médica bem olhada, né? E aí são muitos pontos que precisam ser vistos. Se você tem outros sintomas que remetem, né, a doenças mais sérias e que exacerbam com sintomas de ansiedade. Então, tudo isso, gente, não é fácil, não é simples de definir, não é simples de separar, sabe? Por isso, quando a pessoa fala, eu trato ansiedade, é muito diverso, porque tem vários tipos de ansiedade, né? Tem várias emoções, vários pensamentos envolvidos ali. E tudo isso precisa ser classificado, tudo isso precisa ser olhado realmente pelas pessoas que entendem, né? Pelas pessoas que entendem tanto dessa parte funcional quanto da parte não medicamentosa. E aí, a presença de um bom médico, de um bom clínico, de um bom médico integrativo é fundamental. Porque ele não vai ficar focado só no remédio, e ele também não vai ficar focado só no não remédio. Ele vai saber fazer essa junção adequada. E outra coisa, um bom terapeuta também, ele precisa ter esse olhar de que nem tudo vai ser resolvido por aquela terapia que ele oferece, entende? Então, o que eu mais vejo, eu vejo muito, muito mesmo, terapeutas que não sabem qual o momento de que aquele sintoma que aquela pessoa apresenta ali pode ser abordado com aquela terapia. E aí isso se torna, inclusive, talvez problemático, porque a gente pode ter catarses, a gente sabe que os processos terapêuticos têm catarses, e que isso é um dos grandes medos dos terapeutas, que é não saber lidar com a catarse. Esse foi um grande medo meu quando eu comecei. Esse foi um lugar que eu tive dificuldade de manejar no começo. E ainda bem que o meu olhar como médico sabia que não, aqui eu preciso de um medicamento psiquiátrico, aqui eu preciso do psiquiatra conduzindo aqui junto comigo. Não, aqui eu conduzo com as meditações e eu sei que esse paciente vai conseguir sair dessa crise. Ou então, não, aqui o paciente não pode de forma alguma sair do medicamento, ele tem que continuar com o medicamento. O que a prática e a terapia e as abordagens não integrativas vão fazer aqui nesse lugar é sustentar em outros projetos, em outros propósitos, porque a parte física e estrutural dele precisa do medicamento. Os níveis de estresse já foram tão altos, né, os níveis do sistema adrenocortical ali, e todas as liberações neurotransmissoras já foram tão alteradas que ele precisa estabilizar o seu corpo. Então não adianta eu simplesmente surgir ali do nada e falar, você tem que tirar o medicamento. Não, ele tem um histórico de vida ali que precisa ser olhado. E eu, como uma pessoa responsável, vou oferecer todas as abordagens não medicamentosas como um adjuvante. Eu não vou simplesmente, do nada, falar ali que você tem que tirar tudo. Então, eu comecei esse vídeo aqui falando e reforçando que a gente tem que ter cuidado na hora de colocar o medicamento, a gente tem que realmente avaliar e oferecer muitas outras possibilidades também, mas nós também temos que ser responsáveis com não tirar medicamentos, com manter a indicação, caso realmente aquela seja a indicação, entendeu? Então, tudo isso é um equilíbrio e tudo isso requer uma prática, e eu sei que é uma das coisas que vocês mais têm medo, e vocês só vão resolver com muita coerência, com muito conhecimento, com essa prática diária mesmo, né? De olhar para as pessoas, de olhar para os pacientes, ir desenhando e sabendo, e se você não sabe o que fazer, não mexe no remédio, né? Não tira remédio, não põe remédio, deixa que isso se faça com o médico, com o psiquiatra, tá bom? Bom, então, como que eu faço essa abordagem da medicina da saúde integral de forma do aspecto não medicamentoso desse tratamento coadjuvante, né? E, gente, vocês podem até falar assim, mas se não é para tirar o remédio, para que isso serve? Gente, serve para muitas coisas, sabe por quê? Quantas pessoas vocês conhecem que tomam vários remédios e que ainda têm crises todos os dias e que não se estabilizam e que vão ao psiquiatra mensalmente tentando ajustar remédio, mas que não olham para a sua autonomia, não olham para aquilo que precisa mexer de fato, né? Isso aí, gente, é adoecedor para todo mundo. E a nossa sociedade já venceu, já deu prazo disso, já passou. Por quê? Porque não está mais saudável nem adaptável. Alguém que fica dopado de medicamentos o tempo todo, sem realmente olhar a verdadeira causa das doenças. E a verdadeira causa das doenças está na frequência na frequência daquela pessoa. Está em tudo aquilo que precisa ser retirado, ser limpado, para recomeçar o novo. Então é quase que um reset, né, em todos os níveis daquele ser, né?
E, gente, estou falando de mim também. Estou falando de mim, estou falando de várias pessoas da minha família. E estou falando do seguinte sentido. Nós, né, principalmente nós como médicos da nova era, como médicos desse momento aquário, né, a gente tem que entender que a nossa única função, talvez, é ser um canal de cura para o outro. Nós não curamos o outro, nós somos um canal. Mas para que a gente seja esse canal, nós temos que encontrar fortemente esse lugar dentro da gente, sabe? E aí, tudo que não é esse encontro dentro da gente com esse canal é ego. É a gente querendo definir o que o outro vai fazer, sendo que a gente não fez, a gente não consegue ainda encontrar aquilo dentro de nós. Então, a gente vai no caminho. Claro que tem muitas coisas que eu, por exemplo, que eu tenho dificuldade de ajustar em mim e que eu vou dizer para o outro ajustar, por quê? Porque eu sei que aquilo é importante para ele também, mas eu vou buscar a coerência de conhecer-me para ajustar aquilo em mim também, entende? Entendem? Bom, então, o que eu faço no MSI? Físico, mental, emocional, espiritual, vamos fazer essa separação. Então, do ponto de vista físico, o que aquela pessoa traz? Porque, gente, não é só fazer um protocolozinho ali e ir estruturando, porque cada pessoa traz uma história só dentro das queixas físicas. Ah, a queixa física é dor. Eu tenho dores pelo corpo todo. A minha queixa física é diarreia. Eu tenho síndrome do intestino irritável. A minha queixa física é uma cefaleia constante. A minha queixa física é uma insônia. Todas elas, no fundo e na raiz, podem ter um processo de ansiedade. Então, a queixa física se difere de cada uma das pessoas que chega, por isso que é um processo único. E aí, essa queixa física precisa ser olhada do ponto de vista físico, tá bom? Então, a gente precisa ali de ajustes alimentares, a gente precisa da percepção do nível de estresse, a gente precisa conhecer a relação daquela pessoa com o seu trabalho e como aquilo tem afetado dentro dos seus propósitos de seguir, né? E quais são os gatilhos físicos que despertam os processos de adoecimento, né? Tem gatilhos físicos, por exemplo, tem uma alimentação que não me cai bem. Eu levo meu nível de estresse por causa de sei lá o quê, entende? Então, tem gatilhos ali que realmente fazem todo o meu corpo reagir, né? Meu sistema nervoso simpático ficar exacerbado, desligar o parasimpático, eu não consigo relaxar. Então, tem processo ali acontecendo. E a gente vai olhar para isso. E a gente vai ajustar essa parte física. E a gente vai ajustar a parte mental. E por que a gente precisa ajustar a parte mental? Porque essa parte mental, ela tem ali os principais gatilhos que desencadeiam o processo de ansiedade, são os pensamentos, né? Toda a nossa doença está nos nossos pensamentos. E, gente, cada dia mais eu tenho mergulhado nesses estudos das mudanças da mente como um lugar de cura. E eu digo para vocês, tudo, eu digo de verdade, de boa aqui mesmo. Tudo tá aí na mente. Tudo, assim, ou pelo menos a maioria. Porque até a forma como nós nos alimentamos, isso reflete nas nossas escolhas do corpo, tá na mente. Né? Se a minha mente não quiser, não conseguir, né? Que ela não quer, sabe? Ela não consegue, porque ela está imbuída de muitos processos emocionais, afetivos, e ela não consegue fazer aquela... Nossa, uma coceirinha aqui, uma rinitezinha. Ela não consegue fazer aquela mudança. Então, tudo isso começa no trabalho mental. E para esse trabalho mental ficar bem forte, nós temos que entender que a gente tem ali, num desenho do cérebro, eu gosto muito daquela visão do cérebro trino de McLaurin, né? Que é uma visão que a gente tem ali o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, que seria a última parte formada dentro do nosso cérebro, e é ela que faz a gente ter a racionalidade que a gente tem, as escolhas racionais. No entanto, ela é uma parte muito pequena e responsável por nem 5 a 8% daquilo que a gente faz. Então, racionalmente, a gente não vive na razão, a gente vive na emoção, porque o nosso sistema límbico ele é enorme. Então, a gente vive em umas reações emocionais intensas. E todo o nosso aprendizado ao longo da vida foi muito mais forte a partir da emoção. E esse muito mais forte a partir da emoção do medo, que está registrado ali na região das nossas amígdalas, é o que são os principais gatilhos para a ansiedade. E como que a gente dessensibiliza a amígdala, né? Como que a gente dessensibiliza esse local?
a gente dessensibiliza isso trazendo outros registros mentais que nos tragam para a confiança. Então, a pessoa que trata ansiedade, que tem problemas com ansiedade, ela tem um resgate profundo ali mentalmente de confiar, de emitir, né, pensamentos que reforcem confiança nela mesma, na vida, no propósito dela existir, né, em alguma coisa. A confiança é uma das principais massinhas que vão fazendo as mudanças ali a nível de dessensibilização da amígdala. Como que a gente dessensibiliza também essa amígdala? Meditações, né? A gente pode e a gente precisa aprender a ensinar as meditações para os pacientes. Por quê? Porque é a partir disso que a gente coloca ali novas informações na nossa mente subconsciente, onde está o nosso lixo, tudo aquilo que foi aprendido a partir de emoções negativas e que são os sustentadores da nossa doença, precisa ser reaprendido a partir de emoções melhores. Então, esse reaprender vem muito através da meditação e a gente tem comprovação científica. Se vocês procurarem ali no PubMed, vocês vão achar muitos bons artigos, muitas boas revisões. E o nível de evidência da meditação é nível 1A, né? Ela é muito pouco nociva e ela é muito efetiva. E aí, a Mindfulness é uma das meditações mais estudadas, mas ela não é a única. Esse recurso ele é intenso, ele é imenso, né? Eu, por exemplo, gosto do trabalho com as imagens, tenho estudado um médico, né, psiquiatra israelense que trabalha com imagens, que criou protocolos a partir de imagens para que isso possa moldar, né, novas informações para o nosso sistema nervoso central. Então, tenho trabalho com as imagens. Eu uso muito a Kundalini Yoga, que tem meditações incríveis, que são inclusive usadas em protocolos de ansiedade, tratamento de ansiedade, depressão, tratamento de câncer, né, como adjuvante em vários lugares, em vários hospitais, tanto na Universidade da Califórnia, quanto ali na USP, Sírio-Libanês, em vários hospitais dentro do nosso país e fora do nosso país. Então, são muitas opções terapêuticas dentro dessa dessensibilização do medo a nível mental, que precisam ser usadas, que precisam ser conhecidas para que a gente tenha esse lugar dessa abordagem. Uma simples respiração, né? Eu falo, tem pacientes ali na minha primeira consulta, a gente tem que avaliar. Não adianta eu entregar um roteiro de meditação para uma mãe que está amamentando, né, gente? Eu, por exemplo, atendi recentemente uma mãe em amamentação que não consegue dormir, apesar do bebê dormir super bem, né? E ela passando pelos processos de ansiedade dela. E eu indiquei a respiração consciente enquanto ela amamenta. Então, assim, a gente tem que saber adequar, inclusive, dentro da rotina daquela pessoa, o que nós vamos indicar, certo? Um outro ponto que a gente precisa... e aí, a gente tem essa indicação, a gente precisa mudar os hábitos mentais daquela pessoa. E aí vem os hábitos emocionais, né? E os hábitos emocionais também sustentam essa dor do sistema límbico, sustentam esse lugar. O sentimento de culpa, de irritação, o medo, né, que gera ansiedade, a insegurança, né? As pessoas ansiosas, elas, na verdade, são inseguras, por isso que eu falei que tem que trabalhar muita confiança, e essa insegurança, ela é em relação a você mesmo, né? Em relação ao mundo, em relação a tudo, né? Parece que a pessoa ansiosa, ela está o tempo todo esperando que uma bomba caia, que algo exploda, que assim, enfim, que aconteça o pior. Eu fico pensando como que tem sido a cabeça da pessoa realmente muito ansiosa nesse momento, né? Todo dia vai lá, acorda cedinho para ver os números, todo dia olhando os números, todo dia olhando os números, e aquele medo, né? Aquele medo constante, a pessoa se alimenta da negatividade, porque é o único lugar que ela conhece, gente, e eu não estou falando só da pessoa, estou falando de todos nós, né? O único lugar que a gente conhece é o da negatividade. Então, mudar as emoções em relação à ansiedade é trabalhar mais a confiança, trabalhar mais a gratidão, trabalhar mais as emoções de alta frequência, a aceitação. Tudo isso se faz em terapia? Sim, eu uso os recursos dos florais de Bach, né? Porque os florais, eles trazem essas novas informações de estados emocionais, eles trabalham na personalidade da pessoa, enfim, é uma outra forma de abordagem, mas que a gente pode falar depois em outro vídeo, ou deve ter vídeos aí atrás falando. Então, esse conhecer das emoções é importante. O outro conhecer das emoções, além das emoções, e aí vem o nível espiritual vibracional.
O que seria isso? Seria realmente o campo energético daquela pessoa, sabe? O campo daquela pessoa. O que ela acredita? A espiritualidade dela serve para quê? Ela consegue realmente manter-se elevada? Porque a espiritualidade é a capacidade que a gente tem de manter-se elevado, de manter-se acreditando e confiando em algo, não necessariamente em Deus, ou não necessariamente no Deus que foi colocado para você, mas em algo que te nutra, em algo que você sente que te traz uma força, né, que reforça a sua estrela, que reforça o seu brilho, que te ajuda a superar essas dificuldades do caminho. Então, a gente tem a espiritualidade, o trabalho da visão da saúde espiritual como coping positivo e negativo, né? Gente, vocês encontram a referência disso, sabe onde? No Tratado de Medicina de Saúde da Família, ele tem um resumo lá bem legal que fala desses coping positivo e coping negativo em relação à espiritualidade. Então, o coping positivo seria aquilo lá realmente está me ajudando, nossa, está me fazendo bem, eu realmente me nutro, essa espiritualidade me ajuda. O negativo é quando traz sentimentos de culpa, reforça a inferioridade, reforça a punição, né? A pessoa já é ansiosa porque ela tem medo de errar, e aí ela vem com aquela sensação de que vai ser punida a qualquer momento. Então, tudo isso precisa também ser trabalhado, gente. Essa é uma verdadeira abordagem não medicamentosa. Essa é uma verdadeira abordagem comportamental dentro do MSI. Ela dura... isso tudo é numa consulta? Na primeira consulta a gente passa por todos esses tópicos e depois a gente começa a trabalhar um a um cada um deles, entende? Então, por isso que eu gosto de explicar, de falar para vocês que vocês precisam ter uma primeira boa consulta e vocês precisam ter um programa para ajustar depois, para caber em cada um desses pontos que precisam aí ser trabalhados. Tá bom? Então, a gente vai falar agora também de opções não medicamentosas, mas que são as minhas floraizinhos, que são antroposóficos e que eu também uso como adjuvante, tá bom? Bom, eu esqueci uma coisa muito importante que eu trabalho ainda dentro da ansiedade, que são os ciclos femininos. Como eu trabalho a maioria das vezes com mulheres, esses ciclos eu trabalho muito fortemente. Por quê? Porque eles fazem toda a diferença ali, eles mudam totalmente o processo assim, de percepção. Então, a mulher tem que entender que ela é diferente 4 vezes no mês, pelo menos, e que isso tudo afeta os seus níveis de ansiedade. Por isso que ele é tão importante ser trazido para dentro da consulta também, principalmente da consulta da mulher. E aí, o que é que a gente tem de terapias adjuvantes integrativas que eu costumo usar, né? A primeira delas é o Rescue básico, e eu gosto muito de associar o Rocky Rose quando a pessoa traz sintomas de pânico. O Rescue, ele é um dos florais mais conhecidos, infelizmente banalizado, apesar de ser incrível, né? Eu tinha uma amiga, né, que eu sempre, uma primeira vez ela me pediu alguma ajuda e eu passei só o resto, eu não conhecia, não tinha feito uma consulta, né? É o que eu consegui ali naquele momento pela queixa de ansiedade. E aí ela falava que era uma coisa tão maravilhosa, que resolvia tanto a vida dela na TPM, né? E o Rescue, ele é incrível para tratar a ansiedade antecipatória, que é aquele desespero, aquela tensão do dia a dia, sabe? Só não sabe o poder do Rescue quem nunca usou, né, gente? Porque quem já usou sabe. Então, e eu gosto de associar o Rock Rose para sintomas mais exacerbados físicos, sabe? Porque o Rock Rose é o floral do medo, do pânico, dos sintomas físicos de medo. Então, eu gosto de associar com o Rescue quando eu vou usar para tratar uma ansiedade mais séria, né? Os florais eles mudam a frequência da pessoa, eles trazem uma nova frequência. Por isso que além do Rescue e do Rock Rose, é importante que eu conheça aquela pessoa para eu saber qual é o floral de tipo dela e usá-lo junto, né? Por exemplo, uma pessoa que tem floral de tipo Beach, eu uso Beach, Rescue e Rock Rose. Então, uma pessoa que tem floral de tipo Rock Rose, eu uso Rock Rose e o Rescue. Então, é isso, sabe? Eu geralmente gosto de usar os dois quando eu não sei muita coisa sobre aquela pessoa, entendeu? Já ajuda, já dá uma estabilizada ali por um tempo. Mas se a pessoa não fizer todo aquele caminho que eu tracei e desenhei aqui para vocês, vai ser só mais uma terapêutica que um mês depois ela vai voltar, ou então ela não vai voltar, ela vai falar que não funcionou. Funcionou, o floral funcionou por um mês. Eu ouvi isso demais, gente, eu ouço até hoje, o floral funcionou por um mês. Você fala, e todas aquelas mudanças ali que a gente conversou foram feitas? Porque se não foram feitas, gente, o floral vai funcionar por um mês, é isso, entendeu?
Um outro que eu amo muito, muito mesmo é o Stressdorum, né? Eu gosto muito dele. Tem o Ansiodorum também, da Veleda, mas eu gosto muito do Stressdorum, porque a base daquele transtorno ansioso muitas vezes é o estresse. Então, usar o Stressdorum ajuda bastante. Ele é um medicamento antroposófico, produzido pela Veleda, encontrado em casas de manipulação, geralmente, ou dentro do próprio site da Veleda. E ele traz essa calmaria. Eu amo usar o Stressdorum. Nesse momento da minha vida eu não estou usando, mas eu usei muito nesse último ano e eu uso sempre, quase sempre. Ele realmente diminui muito os níveis de estresse. Eu gosto bastante do resultado em mim e as pessoas trazem um feedback muito positivo do uso do Stressdorum. Então eu gosto muito dele. Um outro que eu gosto de usar é o Calmalis, né? E aí o Calmalis é um floral da linha da Physioquantic, um floral quântico. Como que é isso, floral quântico, né? O pessoal desse grupo Physioquantic, eles têm um trabalho de trazer a vibração e a frequência de alguns órgãos e transformar aquilo em um floral, né? Igual o Dr. Bach fez com as flores. O Dr. Bach pegou a frequência das flores e imprimiu em... É difícil para você entender isso é biofísica, tá, gente? Eu não vou explicar agora, não. Mas dentro da Physioquantic, eles falam, a gente age na frequência, na biofísica da célula, não na bioquímica, que é onde os medicamentos alopáticos convencionais atuam, né? Age-se na frequência. Então, o Calmalis, ele traz a frequência de algumas plantas, né, que trazem essa ideia da calma. Então, ele também é usado ali 3 vezes por dia. Eu gosto muito. Muitas vezes eu associo com o harmonizador 1 e o 2, que são os harmonizadores dos chakras. Então, essas 3 opções medicamentosas, porque não são medicamentos, né? Medicamento é aquilo que é produzido na farmácia, é aquilo que tem patente, é aquilo que vem de laboratório. Isso aqui são abordagens ainda não medicamentosas, porque são terapêuticas integrativas. Antroposófica, dei uma opção e dei 2 opções de florais aqui para vocês. E essas abordagens, né, não medicamentosas, elas podem ser usadas conjuntamente ou apenas uma delas, e depende muito de cada pessoa, né? Ali naquele momento eu sei mais ou menos o que eu vou usar e sempre vai dar certo. Às vezes a pessoa dá muito certo com Calmalis, às vezes a pessoa dá muito certo com Stressdorum, entende? Então a gente vai fazendo, a mesma coisa da insônia, a gente sempre tem que ir fazendo ajustes para ver o que é que vai dar mais certo para aquela pessoa, tá bom? Bom, então, gente, por hoje é isso, né? A gente falou sobre ansiedade, formas como eu abordo pelo MSI, pela Medicina da Saúde Integral, como eu uso outras terapias adjuvantes e como também, além, a pessoa sai do consultório, ela sai desse atendimento terapêutico com uma dessas abordagens, provavelmente, com uma orientação de meditação e com uma orientação de mudanças comportamentais, até a próxima vez que ela for voltar. E aí depende muito de como foi a nossa conversa ali, o tempo de retorno, que varia de 1 mês, 2 meses, mais ou menos. Geralmente eu peço para que ela marque uma nova consulta. Em 1 mês é a consulta única, essa consulta é a única sem retorno. Eu faço uma pós-consulta, que é conversar com a pessoa ou enviar um material para que ela me diga como que ela está e tal. Se ela precisar da minha ajuda, ela tem minha ajuda, ela pode recorrer a mim. Mas ela geralmente agenda uma outra consulta, que seria 1 mês depois ou 2 meses depois, para ajustar aquilo que não foi conseguido. Isso é quando eu faço em consultas. Quando a pessoa tem um quadro mais importante que precisa de maior tempo para ser abordado, aí eu faço um pacote com um valor menor para que ela possa fazer encontros terapêuticos mais a miúdos. E aí, nesses encontros terapêuticos, eu uso o meu lado mais terapeuta. E aí eu posso abordar mais ainda as práticas integrativas. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Um bom dia, até mais, né, gente? Até o próximo vídeo. Se quiserem sugerir temas, é só escrever. Se gostou, se faz sentido para você, curte aqui e divulga, tá bom? Um abraço, até mais.